Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua paz, na sua proteção. Para mim é uma honra e uma grata satisfação, indizível alegria estar de regresso a essa casa abençoada, essa casa centenária, na qual já tive oportunidades de grandes alegrias, de grandes ensejos, de me iluminar ao me debruçar sobre a doutrina espírita e nela poder compartilhar e também aprender e internalizar conhecimentos nesse mesmo recinto que foi palco, que foi local de inúmeras gravações, inclusive para o nosso canal, entre outras venturas que aqui pude gozar, pude desfrutar. Para mim, portanto, é uma grande alegria. Agradeço por meio da amiga Iramá, que é a porta-voz da casa, através de cujo convite nós estamos de volta. E também para mim é uma grande honra e uma alegria poder ouvir mais uma vez esse grupo. Esse grupo que me ilumina, com perdão do trocadilho. Esse grupo que não fosse os empeços da jornada de chegar até aqui, eu queria chegar antes, ou quem sabe deixar eles fazerem a palestra. Na psicanálise, Freud é criticado ou é idolatrado. Mas do ponto de vista da ciência do comportamento, ninguém passa indiferente a ele. Os grandes teóricos do comportamento, mesmo aqueles que elaboraram teorias para criticar a sua psicanálise, não puderam passar ao largo sem ter que fazer considerações sobre o gênio do médico austríaco. Porque ele, de maneira pioneira e invulgar, debruçou-se sobre o psiquismo humano e em uma época bastante rígida do ponto de vista das ciências, cujo método é laboratorial, experimental, não havendo campo muito para ciências de observação e de especulação, tendo a coragem de penetrar o seu pensamento no terreno perigoso, arriscado e eivado de preconceitos que é o da sexualidade humana, em pleno século XIX. Mais do que isso, chegar a levantar a hipótese da libido infantil, aquilo era demais para os seus avoengos, para os seus contemporâneos. A verdade é que mesmo os grandes teóricos que hoje constroem teorias em contraposição ao pensamento freudiano e até em desconstrução a ele, não conseguem passar indiferentes a ele. Porque ele conseguiu, com todas as possíveis críticas e para alguns limitações da sua teoria, estabelecer assertivas, baseadas em observações de paciente, relatório e relato clínico, tanto quanto a auto-observação que ele fazia em relação a ele mesmo, as grandes teses do inconsciente, demonstrando que, embora não fosse algo experimentalmente comprovado, poderia ser verificado através de outros métodos. Não apenas isso, conseguiu investigar a questão das pulsões, dos desejos humanos, e, grosso modo, simplificando aqui, com o perdão de algum psicanalista que esteja aqui, demonstrando que o ser humano nem sempre age de maneira essencialmente racional. Que nós somos tomados predominantemente por conteúdos inconscientes, por afetos não racionais, que às vezes ditam o nosso comportamento. Mas o que é célebre também na história da psicanálise, e naquele círculo de grandes mentes e de brilhantes intelectos ali de Viena, é que o grande pai do pensamento psicanalítico
formou uma elite de pensadores, a maioria das quais mais tarde se tornaria dissidente das suas teses e também fundadores de escolas de psicologia diversas. Alguns ficaram conhecidos, outros nem tanto. Reich, na bioenergética, Carl Gustav Jung, entre tantos outros, que cercaram o médico e neurologista de Viena, que de alguma forma, rebelde e temperamento compatível para os padrões da época, a fim de apresentar essa teoria e de romper com os tabus, também, de alguma sorte, segundo alguns dos seus biógrafos, não lidava bem com quem discordasse dele. Uma coisa que quase ninguém se parece com ele. A verdade é que, entre os grandes discípulos dele, um dos mais famosos, talvez o mais famoso discípulo depois de Carl Gustav Jung, que era considerado herdeiro da sua documentação, do seu legado, era também um austríaco, médico, que fez uma dissidência bastante pertinente a respeito da sua teoria, centrada essencialmente no castelo do conceito da sexualidade humana, da chamada teoria do princípio do prazer. Alfredo Adler, estabeleceu uma escola muito específica, que embora não se tornou tão popular quanto as outras, alguns conceitos se tornaram tão conhecidos que muitas vezes a gente atribui a outros autores e não a ele. Adler, que viveu pouco comparado com os outros, Jung, por exemplo, passou as 2 grandes guerras mundiais no século XX, viveu até a década de 60 do século XX. Adler chegou até a década de 30, 1937, se não me falha a memória. Com câncer no rim, morreu relativamente jovem, mas deixando textos impressionantes e cuja contribuição, inclusive, foi fundamental para uma série de intervenções na Europa na área de pedagogia e de psicologia infantil. Centros específicos para lidar com crianças, seja com dificuldade de aprendizagem, seja com questões emocionais no âmbito escolar, tinham, por influência, as ideias de Adler. Ele, como a maioria dos seus colegas, discordou da tese da libido, porque Freud havia defendido que a libido é o motor principal do psiquismo humano. E tudo aquilo que deriva do psiquismo humano tem a sua raiz na libido. A libido freudiana é um conceito mais abrangente do que apenas o desejo sexual, embora, em última análise, o desejo sexual é a raiz mais primitiva que dorme em nós. E que a gente arranja substitutos, falando uma linguagem bem simples, para aquele desejo primário, daquele desejo original. Cultura, prazer, arte, civilização, gastronomia, tudo isso são derivados da libido. Porque um homem, segundo ele, ipsilíteris, em uma das suas obras, é um animal sexual. E na raiz das suas neuroses, na raiz de todos os seus conflitos, sempre há um distúrbio sexual. Como Jung, Adler também discordou desse totalitarismo do sexo, defendendo a ideia de que a libido é uma das funções do psiquismo humano, mas não é a única. E bastava isso para que rompessem-se as ligações e os vínculos. A verdade é que a teoria freudiana, baseada no princípio do prazer, foi a que predominou de um modo geral. Inteligentemente, Freud conseguiu uma forma de ver a vida, ver o homem, ver o mundo, que até hoje é admirada por muitos, não obstante as críticas que talvez para alguns ela mereça. A ideia de que nós vivemos em civilização e que para viver em civilização o ser humano teve que abdicar de certa dose dos seus instintos. Do contrário, a gente viveria na barbárie e a vida em comunidade seria incompatível. Para viver em cultura, em civilização, o ser humano teve que reprimir em algum nível, os seus instintos, e é nesse raciocínio
que se baseou em um dos textos fundacionais da cultura contemporânea, O Mal-Estar da Civilização ou O Mal-Estar da Cultura, a depender da tradução. Texto que influenciou, inclusive, Zygmunt Bauman a escrever mais tarde O Mal-Estar da Pós-Modernidade, que mais tarde ele trocou por Sociedade Líquida. A verdade é que esse texto de Freud, que inaugura, inclusive, a pós-modernidade, mas como diz Nise da Silveira, Freud abriu as portas da pós-modernidade, mas não entrou nela, segundo ainda a mesma autora. Ele estabelece a ideia de que lei, economia, noção de propriedade privada, democracia, organização social, política, tudo isso se derivam desse mal-estar do homem primitivo que teve que abdicar de parte da sua libido. Do contrário, a gente viveria em barbárie e seria impossível a organização social. Só que essa renúncia gerou um preço, que é esse mal-estar. Para Freud, o ser humano, portanto, tem essa perspectiva pessimista de viver administrando um certo mal-estar, que para ele é fruto dessa cultura. A cultura é uma espécie de trauma. Embora seja algo positivo, produziu sabedoria, conhecimento, etc., mas é um trauma para o animal sexual que dorme dentro de nós. O animal que apenas é instinto. E para não viver apenas pensando em instinto, teve que se traumatizar para produzir cultura. Em certa parte ele tem até razão. Pegue seu filho pequeno e veja se ele gosta de sentar na cadeira para estudar. Estudo traumatiza. Cultura traumatiza e sabedoria só se desenvolve com certa dose de trauma. Porque há que se ter um esforço para sobrepujar os desejos mais imediatos e as coisas mais agradáveis que nos distraem. Ora, para a psicologia freudiana, a psicanálise, todos os projetos culturais, por mais bonito que seja, por mais romântico que você visualize, nada mais é do que compensações para os impulsos agressivos e primitivos que existem dentro de nós. Bondade, justiça, amor, sabedoria. Isso daí não é uma coisa que o grande vienense se ocupava. Não é uma coisa que existe em si mesmo como sendo assim uma conquista do ser humano. Tudo aquilo que é de bom, inclusive o desenvolvimento social, para ele, era fruto da compensação desse recalque, dessa repressão sexual. E o ser humano, portanto, na psicanálise, é alguém que não é necessariamente bom, mas é um animal que está sendo domesticado com seus instintos e, de vez em quando, essa mesma energia, que é compensada para construir coisas boas, gera guerra, gera destruição. E para Freud, isso era inevitável. E não se tinha muito o que fazer. Adler discorda desse propósito. Estabelece a sua psicologia, que ele chama de psicologia individual. Psicologia essa que ele coloca como fator principal do psiquismo, não a libido. Ele vai chegar a dizer que aquilo que Freud chama de libido não é a libido, não tem a ver com o desejo sexual. Mas o motor psíquico principal do ser humano é aquilo que ele chamou de agressão. Que Freud não entendeu muito bem, segundo ele, segundo o ponto de vista dele. E essa agressão é que faz a criatura humana buscar se desenvolver. Mais tarde, por volta de 1908, depois de 1908, 1910, ele troca o termo agressão pelo termo que ficou mais conhecido, que é desejo de poder. E o desejo de poder vai ficar predominante na teoria de Adler para dizer e para explicar desde o desenvolvimento infantil até as relações sociais mais sofisticadas. Explico. A criança, quando nasce, é totalmente vulnerável, é totalmente fragilizada, é inferiorizada porque não tem poder. Ela nada pode. Ela não pode nada. E há algo nela, para Adler, era esse desejo de poder, que a propele a buscar poder. A buscar poder. Ter poder. Esse poder, na colocação adleriana, não é necessariamente nem ruim, nem, mas quando a gente pensa em poder, a gente já pensa
no poder totalitário, no poder do domínio de vidas. Poder aqui tem a ver com aumento de repertório, capacidade de alternativas para escolhas. Quanto mais escolhas eu tenho, mais poder eu tenho. Poder tem a ver com capacidade de autonomia, de realização. Essa é a ideia da psicologia de Adler. Há aspectos do poder que são positivos. O ser humano busca sucesso, busca autonomia, busca autorrealização, busca aumento de repertório. E esse é o propósito que está no inconsciente dele. O inconsciente do indivíduo, dizia Adler, não está cheio de libido. Está cheio de desejo de poder, que faz com que ele busque sempre mais, sempre mais. Porque existe nele um sentimento de inferioridade. Essa inferioridade que faz ele crescer. E aí faz uma série de especulações. A criança que é muito mimada, ela não tem esse desejo de poder desenvolvido e não tem noção do que quer, porque esse desejo está inconsciente, já que outrem pensava por ela, raciocinava por ela e queria por ela. À medida que cresce, pode se tornar alguém bastante narcisista, que não considera o outro, porque é uma espécie de reflexo daquele vínculo pai ou mãe, dessa figura super poderosa, que é um reflexo dela. É como se ela estivesse continuando, perpetuando aquela relação com essa figura totalitária para as outras pessoas e não consegue se colocar no lugar do outro. Tem uma dificuldade de ser empático e normalmente é indiferente ao outro, olhando sempre para os próprios desejos. Porque a criança mimada foi levada para a vida adulta. Mas a criança negligenciada também, que experimenta um profundo sentimento de inferioridade e uma carência que vai buscar pela agressividade, aí de maneira negativa, a violência mesmo, ou por uma agressividade internalizada. Para Adler, a depressão é uma raiva voltada para dentro. Todo o processo depressivo, na conceituação dele, é uma raiva internalizada. Essa é a ideia. Ora, influenciado muito pelas ideias de Darwin, inclusive ele leu as teorias do darwinismo social, teóricos da sociologia que aplicavam as teorias darwinianas ou darwinistas na sociologia. Ele tinha uma espécie de tentativa de fazer o paralelo na psicologia humana, os mais aptos e os menos aptos. Aqueles que se desenvolvem com o sentido do poder e aqueles que se desenvolvem com o poder não harmonizado, com o poder não equilibrado, e isso gera naturalmente sequelas. Essa ideia de Adler, portanto, dá à sua psicologia um propósito evolutivo, em que pese as teorias darwinistas são bastante controversas, porque o darwinismo social foi utilizado tanto numa visão positiva da sociedade, como foi utilizado por Hitler e pela Alemanha nazista para falar de uma raça superior à outra. A verdade é que a psicologia de Adler é um pouco menos pessimista que a mentalidade de Freud, mas ainda assim, no fundo, o sentimento de inferioridade sempre está lá. Mesmo quando o indivíduo se desenvolve bem, ele continua querendo se desenvolver mais, porque na visão de Adler, o sentimento de inferioridade continua. E é esse sentimento de inferioridade que faz ele buscar sempre mais. Às vezes de forma positiva, quando a pessoa se torna equilibrada, tem um desenvolvimento equilibrado, então, para ele conseguir algo a mais, é porque ele se sente inferior e ele vê as coisas de baixo para cima. Ou, às vezes, de uma maneira neurotizada. É de Adler a expressão complexo de inferioridade e complexo de superioridade. Muita gente atribui a Freud, a Jung, é de Adler essa expressão. Tanto o complexo de inferioridade quanto o complexo de superioridade tem raiz no sentimento de inferioridade profunda. O que diferencia é a forma de se manifestar. No complexo de inferioridade, o indivíduo se manifesta de uma maneira a internalizar os seus conflitos, numa espécie de sensação de autoabandono e de rejeição, auto e alo-rejeição. No complexo de superioridade, o indivíduo compensa aquele sentimento de inferioridade profunda, tentando compensar através de uma aparente superioridade que ele não se sente assim. Porque é complexo. A noção de complexo, pense aqui de uma maneira bem brutal, bem grosseira,
bem rude, complexo é uma espécie de nó. Tem uma coisa que ficou mal resolvida, daí o complexo de superioridade, o que é que acontece? Quando a pessoa é diminuída ou se sente diminuída, ela se revolta e fica agressiva, porque ela foi tomada por esse complexo. É a criança lá de trás, com aquele sentimento de inferioridade que volta, que é resgatado. A teoria de Adler é muito bonita para falar sobre esses traumas, mas o que eu quero enfatizar, porque alguém deve estar perguntando, esse senhor fugiu do tema. O que é que isso tem a ver com ressentimento? Sabe o que é o mal? É a ansiedade. Isso que é mediunidade, adivinhei o pensamento, né? Pesquei o pensamento. Tanto na psicologia de Adler, como na psicologia de Freud, essas coisas mal resolvidas que ficam como complexos, como nó, que vulgarmente a gente chama de trauma, e que às vezes a gente leva para a vida adulta, inclusive as neuroses da psicanálise, são espécies de fixação. Ou, se quiser, ressentimento. Ressentimento é um sentimento que retorna, que volta, que se fixa e que fica no psiquismo humano como um ciclo vicioso. Essa é a ideia do ressentimento. A gente pensa em ressentimento só como a mágoa de alguém. A mágoa de alguém é um tipo de ressentimento. E para não dizer que eu estou fazendo uma presepada muito grande, um retorno muito grande, no capítulo de conflitos existenciais, que nos serve de tema, Joana de Ângeles faz esse raciocínio. Ela começa o capítulo citando Alfredo Adler e a psicologia do poder, para dizer que, de maneira geral, tanto Freud quanto Adler tinham razão quando fala que a raiz do ressentimento tem a ver com uma frustração. No caso de Freud, ele especulava uma frustração sexual. Algo do prazer, do ego que quer prazer que não foi atendido, e o indivíduo se revolta. E o indivíduo reage mal. Essa é a ideia. No caso da psicologia individual, o poder que não conseguiu conquistar-se, o poder que não conseguiu se realizar, o sentido do poder que não conseguiu se satisfazer e se harmonizar consigo no mundo de maneira ecológica, de maneira positiva. Ela chega a dizer que o propósito da existência nesse sentido é esse sentido de poder. Mas o que Joana de Ângeles está falando de sentido de poder é isso. É aquele poder positivo de Adler. Do indivíduo se realizar naquilo que ele se identifica na vida. Porque o objetivo final é um só para todos nós. O crescimento, a evolução, mas o meio é diferente para cada um de nós. O cientista no laboratório está crescendo para Deus da mesma forma que uma dona de casa nos seus afazeres domésticos. Não há diferença. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que ele vai dizer: para Deus, não há diferença entre a abelha que está fazendo mel e um anjo que está tomando conta de uma comunidade. Porque cada um está fazendo o seu papel de acordo com a sua condição. Então, essa história vai resultar a gente entender que os traumas, as neuroses, as fixações que a gente tem, a tendência a retornar a determinados temas em nós são ressentimentos. O ressentimento não é apenas aquela ofensa que você experimentou, que você agasalhou e que você não consegue dissolver. Esse é um tipo de ressentimento. Mas há pequenos gotinhas de ressentimento ao longo da vida que a gente vai acumulando, que a gente nem se dá conta que está funcionando de uma forma automática em stand-by. Está com a tela minimizada ou está com o aplicativo em off. Se quiser usar, você saiu do aplicativo, mas ele está funcionando lá. Está online de maneira oculta a você. Não está na sua tela do celular, mas ele está trabalhando lá. Esse aplicativo, que é essa atmosfera, que a psicanálise chama de inconsciente, que Emmanuel vai falar em Pensamento e Vida, que é uma atmosfera individual, que vibra, e que é o conjunto daquilo que a gente vitaliza
Portanto, aquilo que a gente se compraz, forma uma espécie de atmosfera. Aquilo que predomina em nossa mente. Porque a gente pensa nas mais variadas coisas, tanto para cima quanto para baixo. Mas aquilo que predomina em nós, se você tiver dúvida, faça uma reflexão do que é que mais predomina em você quando você está sozinho e ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo, você está sozinho. O que é que você mais pensa na cabeça? É aquilo que predomina em você. Porque às vezes quando alguém está vendo a gente até dá uma tentativa de melhorar, né? E se a pessoa for média, a gente tenta melhorar para a pessoa não ver a nossa aura, né? Ainda tem isso. Então, o que o Espiritismo vem dizer, que faltou a Freud na sua visão materialista, e que também faltou a Alfredo Adler, embora ele tivesse uma visão evolutiva do psiquismo humano, mas também pessimista e materialista, e não obstante ter influenciado grandes teóricos depois, como Abraham Maslow e Carl Rogers, a verdade é que faltou a esses grandes teóricos o conceito de evolução espiritual que o Espiritismo explica. Eu não conheço, com toda a honestidade, não é porque eu sou espírita não, com toda a honestidade e isenção de ânimo, eu não conheço um conceito de evolução espiritual como o Espiritismo tem em nenhum outro sistema filosófico ou religioso. A forma como o Espiritismo explica a evolução. Porque quando a gente pega historiadores, a gente vai ver historiadores até dizendo, eu não sei se a sociedade está evoluindo para melhor ou para pior. Em alguns aspectos está melhorando, em outros aspectos está piorando. E é verdade, do ponto de vista da materialidade, fica muito difícil. O conceito de evolução espiritual é muito mais sofisticado. Porque vem dizer que às vezes as almas estão evoluindo e o mundo exterior está piorando. Mas por dentro as almas estão melhorando. Uma nova mentalidade chegava na Terra de Israel de há 2000 anos, mas o planeta estava um caos. Aquela mudança não estava sendo vista aos olhos nus. Não estava sendo verificada à luz do dia, mas estava se operando. E Humberto de Campos Espírito diz que quando ele se aproxima dos apóstolos e começa a ensinar, e diante das questões infantis dos apóstolos, Jesus sorri e não responde inicialmente algumas interrogações sobre o reino de Deus, porque Simão Pedro perguntava sobre o reino de Deus, quando é que ia chegar. E Humberto de Campos diz que ele não sabia, que já estava se operando dentro dele. Que aquele processo era um processo interior. A evolução espiritual que o Espiritismo preconiza é um trabalho lento, penoso, que vai trabalhando primeiro as almas, para depois lentamente modificando de maneira sutil o mundo exterior que não é perceptível em uma geração. E por isso que a gente não vê. A gente consegue perceber que o homem da Idade Média vivia bem pior do que o homem atual. Por pior que você reclame do sistema de saúde que você acessa, o homem da Idade Média não tinha uma Neosaldina para dor de cabeça. Por mais que você reclame de qualquer tipo de política que estamos vendo aí, eu não preciso falar como é que ocorria, por exemplo, na Revolução Francesa de Robespierre. Não preciso entrar em detalhes, que as coisas têm melhorado, mas que a gente não vê a curto prazo. Porque estamos também participando da história. Estamos também vivenciando os processos. Allan Kardec, de maneira sábia, econômica e sucinta, vai dizer que no ser humano há duas naturezas, uma natureza animal e uma natureza espiritual. E há uma luta entre essas duas naturezas. O bom combate, como dizia o apóstolo Paulo. E quanto mais o homem desenvolve a sua natureza espiritual, mais ele enfraquece a sua natureza animal. Quanto mais ele se fixa na sua natureza animal, mais ele se afasta da sua natureza espiritual. A natureza animal do ser humano tem a ver com a sua ancestralidade, com as experiências anteriores da evolução de que ele herdou, mas que lentamente ele vai se modificando. André Luiz tem um texto, me permitam, na obra No Mundo Maior, capítulo 11, ele vai dizer o seguinte: o trabalho paciente dos milênios transformou todas as relações. A mulher mãe e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com bases em experiências instintivas e sexuais, a tribo se converteu na família.
A taba se metamorfoseou no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem se transformou na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões do território abriu campo à comunhão de ideais na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito se elevou ao cântico. E, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente, embora para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa santificação. Olha que coisa. Quando eu leio esse, eu fico pensando assim, quando você era pequeno e ia para o jardim de infância, você não conseguia abarcar o todo, o que é que ia dar. Você não tinha ideia da completa formação de que aquilo dali eram degraus que faria sentido só depois. Eu acho que é isso que acontece na maioria de nós, espíritos ainda infantis, que não conseguem ver a jornada toda e por isso não conseguem às vezes visualizar sentido naquilo que está experimentando. Joana de Ângeles, no capítulo do nosso tema, vai dizer que no reino animal, o macho que no período da cópula quer o encontro sexual e é rejeitado pela fêmea, quase sempre reage de maneira agressiva, pelos instintos, o instinto de reprodução, de procriação. E esse padrão, o ser humano herdou, que não reage de maneira agressiva, de maneira automática. Agride pelos sentimentos de abandono, pelos complexos, pelos sentimentos de rejeição, pela baixa autoestima, que são também heranças perturbadoras dessa natureza animal. Quando se fala em natureza animal, a gente só pensa nas manifestações assim da carne, dormir, comer e procriar. Não. Todos esses sentimentos inferiores que são instintivos, que são impulsos, são predominâncias da dimensão instintiva nossa, portanto da dimensão irracional. Ora, e aí ela entra, Joana de Ângeles entra em um tema para falar sobre ressentimento, dizendo que toda a emoção é natural. Joana aborda uma questão sobre ressentimento que eu acho que a gente está cochilando e a gente ainda não percebeu. Ela aborda a questão de que toda a emoção é natural, que ter raiva é natural, que você ficar ofendido, você for agredido e ficar ofendido, se sentir ofendido é natural. Você não esperava e veio a ofensa. Em nosso nível evolutivo, é claro que espíritos evoluídos, eles nem se sentem ofendidos, mas também neles é natural. Eles não se esforçam. E a gente inventou uma coisa, que eu não sei onde foi que tirou, que é assim, a pessoa lhe ofendeu gravemente, você fica triste, fica chateado, aí vem um demônio, um irmão nosso, principalmente se é espírita. Vem aquela alma dizendo assim, não fique assim, você é melhor do que ele, passe por cima de... Esses conselhos que a gente dá, que a pessoa está angustiada e com raiva, vivenciando a raiva, que é muito bom para quem aconselha. Mas quem está sentindo na pele, às vezes não resolve aquilo. É até melhor a gente dizer, o que é que você está sentindo? O que é que você está passando? Fale comigo, vamos conversar. Mas sempre a gente tem esse Exu caveira na nossa vida. Sempre. Tem uma alma dessa natureza. Agora vá ver quando ele fica irritado como é que ele reage. E a gente criou uma coisa que a gente não encontra na obra de Allan Kardec, que a gente não encontra na obra nenhuma, que a gente não pode ter sentimentos, emoções. A pessoa cometeu uma injustiça aqui, eu não posso ficar indignado, não. Eu não posso reagir a nada. Reagir aqui no sentido emocional. E aí a gente entendeu mal alguns textos espíritas. Contrário à própria psicologia humana. Agora, é claro, se você já se santificou e já não sente mais, é outra coisa. Aí é natural em você. A pessoa agride e você nem sente mais aquela reação inicial. Ou uma tristeza, ou uma melancolia. Mas você foi ofendido e se sentiu ofendido, não tem nada demais. Joana de Ângeles diz que é um processo natural de digestão psicológica. A raiva, diz ela, tem um aspecto fisiológico.
Se eu estou aqui, alguém me dá um soco e eu não estava preparado, a adrenalina cai na corrente sanguínea, é automático, é biológico. O cortisol, eu começo a ruborizar. Não é moral, é fisiológico. O espírito está no planeta encarnado para passar pelas tentações. Ele precisa experimentar as tentações, que são as provas que vai fazer ele evoluir. Lei de conservação, o livro dos espíritos. Para que ele precisa passar pelas situações das coisas? Para experimentá-lo e para evoluir. Ora, o que é que criou-se? Criou-se uma atitude que é assim: a pessoa me ofende, e aí eu finjo que não estou ofendido. Ah, que nada, deixa de bosteira, não liguei para isso não. E aí eu vou negando o meu mal-estar. Eu vou fazendo de conta que eu não fiquei ofendido. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito de eu ficar fingindo que a pessoa está me maltratando e está tudo bem? Na raiz existe um orgulho de passar a ideia de que eu sou virtuoso e que eu não me incomodo com nada. E sabe o que acontece? O verdadeiro ressentimento se instala aí, diz ela. Porque nos sentimentos que eu não admiti, que eu não neguei, eu vou gerando ressentimentos. Eu vou acumulando ressentimentos. Aí você vê aquela tia idosa da família, que quando reúne todo mundo diz assim: ah, eu sou tão feliz por todo mundo estar reunido. Agora eu queria falar uma coisa para você. Vocês não sabem o sofrimento, o sacrifício que eu passei para estar todo mundo reunido. Aí já ora para o marido. Tipo assim, ele é um traste. Né? E aí não sabe depois que está fazendo câncer, está somatizando. Porque ela foi a vítima, mas ela viveu a vida inteira se queixando e magoada. Ressentimento. Joana de Ângeles cita duas coisas que eu quero aqui enfocar para caminhar para a conclusão sobre o ressentimento. A primeira delas é isso que eu falei, a negação. Eu nego emocionalmente que eu tenho sentimentos, que eu sinto as coisas. E a segunda é quando eu me fixo nas coisas. Eu não falei que a raiva é natural? Eu não falei que ficar triste diante de uma ofensa é compreensível? Agora, o problema é quando eu fico na raiva. Se eu sinto a raiva e eu digiro a raiva é uma coisa, mas se eu escolho ficar na raiva, já não é raiva, é ressentimento. Se eu escolho cultivar o ódio já é um ressentimento. A raiva é espontânea, brota, como a labareda de fogo. A indignação. O ressentimento eu escolho ficar. Eu me fixo, eu agasalho aquilo e fico alimentando aquilo. Aí já é moral. Aí já faz parte das nossas escolhas. Ora, Joana vai dizer, atenção para quem preza pela sua própria saúde mental. Ela vai dizer o seguinte: a grande maioria dos processos psicóticos, esquizofrenia, psicose, as psicoses variadas, começou em fixações. Em ideias que a gente ficou fixando e martelando, e agasalhando aquela monoideia, aquela ideia unifocal, essa ideia negativa, perturbadora, que a gente agasalha e fica unicamente nela, é o prenúncio de uma futura loucura. Ela vai dizer que boa parte dos processos de loucura começou assim, no cultivo de determinadas ideias perturbadoras. Outra coisa, queixa, reclamação, é ressentimento, como a gente falou. Joana vai dizer que álcool, sexolatria, drogadição, dependência química, todos são vícios muito graves, mas ela vai dizer, de todos, os vícios mentais são mais difíceis de se libertar. Porque os outros decorrem desses, dos vícios mentais. Ressentimento é um vício mental. A pessoa se acostuma a ficar ressentida com tudo e com todos. A pessoa se acostuma a reclamar, se acostuma a queixar-se, se acostuma sempre a focar o lado mais difícil da vida, mais negativo. Esse ressentimento é um vício que a pessoa acaba cultivando. E aí é difícil de se libertar.
Porque está no mundo interior dela, nem sempre é visto só com aqueles que estão próximos. E eu vou dizer mais. Duas coisas, falei numa palestra recente, duas coisas me chamam mais atenção na literatura mediúnica. Os espíritos que sofrem, a grosso modo, são divididos por mim, meramente arbitrário, em dois tipos. Aqueles que fizeram mal e os ressentidos. Vejam a literatura de André Luiz, Filomeno de Miranda, você vai ver que os algozes, aqueles que prejudicaram os outros, despertam no além com consciência de culpa é mal. Mas as vítimas que ficaram magoadas a vida inteira, despertam igual. Então essa tia idosa que eu estou falando vai despertar no umbral com o marido. Padeceu com ele e reclamou a vida inteira e vai despertar com ele lá. Por quê? A gente vê isso. Tem obras falando disso. A pessoa... O que é o processo obsessivo senão isso? A pessoa ficou magoada, ressentiu-se e ficou naquele sentimento. Ressentimento, voltar, e se fixou de tal forma que foi atrás. Paralisou a vida, congelou a vida para ir atrás de algo que era temporário. Que até a imperfeição que gerou a ofensa um dia vai desaparecer e a pessoa está congelada naquilo. Portanto, é se apegar a uma coisa temporária. Joana vai dizer mais, vai dizer que o ressentimento, quando se torna um hábito, um vício, é aquilo que Jung chamava de sombra. Aquilo que está no meu inconsciente. Aquilo que automaticamente já se torna a minha natureza. A minha natureza. Eu já me acostumo a ser infeliz. E veja uma pessoa ressentida, como é que ela está? De saúde, que é o que Joana vai falar, os efeitos fisiológicos na saúde da pessoa que é ressentida. Veja como ela está. Ela vai dizer assim, não, ressentimento eu não tenho não, eu só tenho hérnia de hiato, gastrite, úlcera, câncer, mas ressentimento eu não tenho não. Então, os efeitos nocivos do ressentimento. Porque o corpo humano não foi fabricado para o ódio. O corpo humano, com seus hormônios, com as suas glândulas, não foi construído, não suporta anos e anos de mágoas. De fotografia em momentos infelizes, download. Congela na foto. Selfie. Não aguenta. Psiquicamente e fisicamente. Na obra Pensamento e Vida, no capítulo Humildade, Emmanuel fala sobre uma tensão psíquica, que é justamente esse ressentimento. Uma tensão psíquica que a alma, às vezes, agasalha, e essa tensão psíquica vai ser responsável de problemas dermatológicos a câncer, de loucura a mal de Hansen. Eu não estou dizendo que todo mundo que está com câncer necessariamente é uma mágoa. O cuidado de a gente não ficar taxando as pessoas, não é isso. Há outros fatores para os processos oncológicos, inclusive alguns de raiz espiritual. Eu estou dizendo que, em alguns casos, nós produzimos esses problemas pelas mágoas, pelos ressentimentos acumulados e pela dificuldade de lidar com sentimentos. A pessoa me ofendeu, deixa eu digerir. Deixa eu sentir, viver a raiva. Agora eu não vou ficar alimentando essa raiva. Vou colocar para fora. E colocar para fora não é bater nos outros. Porque isso também gera problemas. Sentir é natural. O problema é o que eu faço com esses sentimentos. Que vai alimentá-los ou vai diluí-los. Na minha família tem um caso. Minha mãe passou por um problema há alguns anos. E ela disse, eu morro, mas não perdoo. E o inconsciente dela atendeu o desejo dela. Ela teve 2 infartos, gerou uma necrose grande em boa parte do miocárdio, é cardiopata grave, teve pelo menos um benefício, né? Não paga imposto de renda, é isenta, mas não sei se vale a pena. Com 34 anos, ela entrou na menopausa, desregulou os hormônios todos, porque o inconsciente dela estava dizendo, ou você perdoa, ou você morre.
Ora, o ressentimento, portanto, o ressentimento é um tóxico muito venenoso que a gente alimenta. É falta de auto-amor que a gente agasalha, que a gente... Aliás, na literatura, no meio espírita, a gente tem um caso conhecido, de Valdo Franco, que ele conta publicamente. O episódio que ele passou de abril, maio de 61, que se prolongou durante muitos anos, a história é pouco, mas relativamente conhecida no meio espírita. As intrigas dos espíritas, porque os espíritas não ficam ressentidos, eles são evoluídos. E os espíritas geraram uma perturbação e uma verdadeira desagregação na amizade de Chico com Divaldo. E Divaldo com um pouco mais de 20 e poucos anos, jovem ainda, começando a tarefa, experimentou uma grande dor naquela oportunidade. Dor que se alastrou durante 30 anos. Ele certa vez contou de público que ele nunca falava sobre o assunto, que as pessoas comentavam, chegavam para ele, e aquele caso, etc., ele fingia, não, eu até já me esqueci. Mas ele dizia por dentro, toda vez que alguém tocava no assunto, o coração acelerava, ele tinha taquicardia, etc., e ele não, mas está controlado. O tempo se passou, ele teve infarto. E Joana de Ângeles lhe apareceu e ele disse, você já meditou nas raízes desse problema? Ele disse, eu tenho certeza nos meus raciocínios, nas minhas reflexões, que é um processo kármico. É algo que vem, talvez, já previsto no meu programa espiritual. E ela balançou a cabeça e disse, não. Calma, não é karma. Faça uma avaliação. E não disse a ele, guia espiritual é terrível. Imagina um guia espiritual mulher. Sorriu enigmática como toda freira e desapareceu. Ele disse, meu Deus, ele começou a fazer reflexão, meditação, começou a perguntar para ele mesmo. E de repente veio a cena de 61, a carta que foi escrita, que foi entregue à Federação Espírita Brasileira, o documento com a assinatura de alguns espíritas que expulsaram-no da FEB. Foi aí que ele criou a Leal, editora, para publicar os livros psicografados. O livro de Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão, já estava publicado, foi considerado uma cópia grosseira de Ivone Pereira. Ele foi ao descalabro público, ele viu as cenas, ele viu algumas casas que ele ia em São Paulo e no Rio de Janeiro, ele era vaiado. E ele começou, meu Deus, e ele viu aquelas cenas que estavam, não era um processo mediúnico, era um processo anímico, eram os arquivos dele que estavam sendo liberados nas lembranças. E ele tentando reagir, o ego é terrível, né? Tentando reagir, Joana apareceu e disse, então, ele disse, mas peraí, minha irmã, eu perdoei todo mundo. Ele disse, não perdoou totalmente. Ele disse, minha irmã, eu procurei todas as pessoas envolvidas no caso. Eu tive a cara de pau de bater na casa de cada um, pedir licença, entrar e pedir perdão. A pessoa me ofendeu e ainda pedi perdão. Perdoe-me se eu passei impressão ruim a seu respeito e deu ensejo para você fazer isso comigo. E a senhora quer o que mais? Ele disse, você fez muito bem, mas por dentro você cultivava uma revolta e você não aceitava o que lhe ocorreu. E isso foi ao longo dos anos destrambelhando a sua saúde física. Faça uma autoanálise e agora procure também se perdoar. A sua autoterapia. Então vejamos como o psiquismo, o corpo, o físico, a história é mais longa, mas não teria tempo de me alongar aqui. Como o corpo, o psiquismo, o físico tem tecidos delicados. Ele está aí até hoje por quê? Meditação, porque a mente dele, porque ele procurou redirecionar isso, procurou se sobrepor a isso. Né? Com o tempo essas coisas foram se diluindo, a sua pertinácia no bem. As pessoas, algumas delas que fizeram isso, depois foram atrás dele. Um deles, que era um autor muito conhecido, um espírita militante de São Paulo, foi até ele, a Adilto Pugliese me contou isso pessoalmente. Que numa ocorrência como essa, assim, a pessoa entrou e se ajoelhou diante de todo mundo. A consciência de culpa o atormentava. Ele disse, diga para mim, me perdoe, para eu ficar em paz, porque eu não aguento mais. A calúnia é um negócio terrível. A gente calunia sorrindo, mas aquela coisa fica. Você fez. Você fez. E aquilo a pessoa não esquece. Então, o ressentimento. Para concluir, meus amigos, eu queria dizer o seguinte. Duas coisas que me chamaram a atenção nos 2 últimos parágrafos de Joana. Ela não fala dessa forma, mas eu vou falar da minha forma. Ela sugere, primeiro, você cuidar
do seu mundo emocional, de vez em quando fazer manutenção. Por isso que você faz evangelho no lar, por isso que é necessário fazer oração de vez em quando. Sabe por quê? Porque não tem nada de mal você sentir raiva de vez em quando, mas se você fica toda hora sentindo raiva e não tem um momento para você se higienizar, uma hora você está agindo com raiva. Se você toma banho, se você escova o dente, assim espero. Imagine, por exemplo, a higiene da alma. Imagine o nutriente que você deve nutrir o espírito. Leitura edificante. Reflexão de vez em quando. Orar de vez em quando. É uma forma de se higienizar. Até o carro você faz revisão. Imagine a mente, que é mais sofisticada do que um carro, do que um automóvel. E a segunda é o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, não é apenas um convite para você perdoar uma ofensa grave. É para você ter um olhar de misericórdia. O olhar de misericórdia é um olhar leve. Kardec vai dizer que a alma misericordiosa é uma alma mais leve, que não fica pesada com os golpes que a desfiram, porque se coloca acima. É uma alma mais leve. É bom conversar com a alma misericordiosa, porque você sente leveza com ela, do que a alma rancorosa, que é rígida, que é tensa. Misericórdia não é apenas bom para o outro, é leveza, saúde mental para nós. Por isso ela conclui dizendo: o Evangelho de Jesus é tratado de saúde mental. É tratado de saúde mental acessível a todos nós. Leia Jesus como tratado de saúde mental, e se você cultivar Jesus recorrentemente como tratado de saúde mental, você terá saúde mental para a sua vida. Muito obrigado, muita paz.